Tudo bem? Muito bem. Esta aula ela prevê esse tema, uma religião de fachada e o chamado para uma verdadeira religião. É importante nós entendermos esse ponto porque entender o momento histórico onde ele aconteceu. Essa lição ela é fundamentada no livro de Malaquias. E o livro de Malaquias é o último lá do Velho Testamento, fazendo ali a fronteira entre o Velho e o Novo Testamento. E do Velho Testamento ele é o último profeta. Tá certo? E por que é tratado esse tema como sendo uma religião de fachada? Nós vamos, no decorrer dos slides, nós vamos entender o porquê que isso acontece e o que isso tem a ver com a nossa igreja. O que isso tem a ver com a igreja de Cristo na modernidade? Então isso é super importante nós termos esse entendimento. E às vezes existe uma crença e ela pode estar presente aqui na nossa comunidade, na nossa igreja local. Esta crença, ela pode estar dentro da nossa denominação, assim como dentro de várias outras denominações, que a partir do momento que uma pessoa sai de uma crença que nós entendemos como sendo uma crença pagã, por causa das suas características, ou quando ela vem de um ambiente onde ela não pertencia a nenhuma crença, e ela cai dentro de uma denominação chamada evangélica ou reformada, coisa parecida, ela se sente num ambiente seguro. As pessoas olham para aquela pessoa e acreditam que devido à denominação onde ela se encontra, está tudo resolvido. E este é um dos maiores enganos que nós temos na atualidade. E nós vamos ver por que isso acontece, qual é o risco disso acontecer com cada um de nós e o que nós precisamos estar atentos e até mesmo fazermos, porque é o que depende de nós, para não cairmos nesse tipo de problema, tá bom? O fato de você estar na Igreja Presbiteriana do Brasil hoje não significa que você esteja vacinado, porque senão vira uma religião. Caiu aqui dentro, está salvo. Não é bem assim. Vamos lá então. A instrução básica dessa lição, ela está no livro de Malaquias, no capítulo de 2, versículo 17, até o capítulo 3, versículo 5. Nós vamos ler aqui, vocês podem acompanhar em vossas Bíblias aí, mas não precisam ler comigo, tá bom? Só acompanhe. Enfadais o Senhor com vossas palavras, e ainda dizeis, em que o enfadamos? Nisto, que pensais, qualquer que faz o mal, passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. Ou, onde está o Deus do juízo? Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo dos ourives e como a potassa dos lavandeiros. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata.
purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos, como nos primeiros anos. Numa breve olhada sobre este texto, que está lá em Malaquias, nós já podemos ter uma certa noção de que ele trata de quem? De que ele trata de Cristo, correto? Isto é uma das profecias messiânicas. Então esse é um outro ponto crítico. Muitas pessoas olham para as igrejas cristãs e veem e esperam um Cristo muito amiguinho, né? Ele nos salvou, agora ele nos ama, e ele ama o pecador, ele não ama o pecado. Ótimo, mas eu sou um pecador e ele vai me perdoar, eu sou um predestinado à salvação, de qualquer jeito ele vai me salvar, então segue o jogo, não sofra, não se maltrate com o seu pecado, fica frio. Jesus é gente boa. E ele é amor absoluto. Um amor que nós nem compreendemos, então é impossível ele não nos salvar. Isso é uma grande mentira, porque aqui está dizendo que ele nos purificará. Então eu sou um salvo, então muito bem, e agora? Eu tenho que fazer o que para ser salvo? Nada. Mas como um salvo, eu sou imagem e semelhança de Cristo. E é fácil nos amoldarmos à imagem e semelhança de Cristo? Negativo. Então, como foi mencionado pelo nosso irmão Adão aqui, requer diligência. E diligência é uma vigilância constante. É você ir atrás do seu objetivo todo dia. E o nosso objetivo é o quê? Sermos a imagem de Cristo, honrar e glorificar o nome de Deus, porque nós já fomos salvos por Ele. O preço pago pelo nosso pecado já foi sobrecarregado em Cristo. Nós não podemos fazer nada para mudar isso, para querer sermos um substituto de Cristo, não existe isso. Trata-se apenas de nós honrarmos a Deus, honrarmos ao sacrifício de Cristo. Quando nós dizemos que reconhecemos em Cristo o nosso Senhor e Salvador, é muito engraçado porque as pessoas falam que Jesus é o Senhor. Se é o Senhor, eu devo obedecê-lo. Se eu não estou obedecendo a Cristo, a partir da sua palavra, eu estou em mentira. E se eu estiver em mentira, será que eu sou um salvo? Boa pergunta, né? Mas eu estou na igreja todo domingo. Olha a religiosidade aí. E é exatamente contra esse problema que Malaquias está advertindo o povo. Que Deus, através de Malaquias, está advertindo o seu povo. Para que eles não entrem em uma religião, um conjunto de práticas, porque o conceito de religião é o quê? Um conjunto de práticas que pretende religar o homem a Deus. E quem faz essas práticas dentro da religião? O homem. Então a minha salvação dependeria de um conjunto de práticas. A partir do momento que nós fomos salvos, nós entendemos que não é isto. Infelizmente, o mundo tem milhares de religiões que ainda ensinam isto. Um conjunto de práticas.
Chegar-me-ei a vós, outros, para juízo. Serei testemunha veloz contra os feiticeiros e contra os adúlteros, e contra os que juram falsamente, e contra os que defraudam o salário do jornaleiro, e oprimem a viúva e o órfão, e torcem o direito do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Ele estava falando isso para quem? Para um povo pagão? Não. Ele estava falando isso para o povo da aliança. Quando Israel é liberto da escravidão no Egito, todo o poder que libertou o povo de Israel dessa escravidão, ele veio de onde? Todo o socorro ao povo de Israel na sua libertação da escravidão do Egito veio de onde? Veio do próprio Deus, correto? Então, quando Deus deixa ali, através de Moisés, o livro do Levítico, infelizmente, a começar pelos próprios judeus, eles criaram um conjunto de práticas que tentavam aplacar a ira de Deus, quando na verdade era para eles terem aprendido obediência a Deus. Obediência. Se você ler o livro do Levítico, nós já fizemos aqui um estudo a respeito do Levítico, o pastor também já apresentou 2 vezes esse conteúdo. Então, quando você olha para o livro do Levítico, que era a referência desse povo, você fala, puxa, como foi mencionado hoje também, é muito fácil você olhar para o texto, por exemplo, do Levítico, e a partir dele, não tendo a compreensão que nos é dada por Deus, criar uma religião. Criar um conjunto de práticas e de metodologias que pretendem nos religar a Deus. Mas para quem que isso acontece? Para quem de fato não ouve a voz de Deus. Porque para aquele que ouve a voz de Deus, isso se torna para nós a simples palavra obediência. Eu preciso obedecer a Deus. E da onde eu tiro o conjunto de elementos que dizem que eu estou obedecendo a Deus? Da sua palavra. Não sou eu que crio um conjunto de métodos e falo, olha, se eu fizer isso, eu estou obedecendo a Deus. Existe a sua palavra. E neste ponto aqui do Velho Testamento, Deus já havia revelado ao seu povo a sua palavra, lá no Velho Testamento, considerando o Velho Testamento. Todos já sabiam, como está lá em Levítico 20, Deuteronômio 19, que fala contra os feiticeiros, né? Já estava lá que não era para ter essa prática. Mas eles mantinham dentro do seu povo pessoas que se davam a essas práticas. Não, mas nós somos o povo de Israel. E essa crença errada de o fato de ser o povo de Deus estaria tudo bem, o fato de nós estarmos no templo. Nós temos o templo, por causa do templo, nós não seremos destruídos, não seremos escravizados. E o que aconteceu? Livro de Daniel. Foram mandados para a Babilônia, com o templo e tudo. O problema, vocês estão acreditando no templo? Tá bom, destrói o templo. As pessoas iam para o templo, não pela glória de Deus, para a glória de Deus. Elas iam para o templo fugindo dos exércitos de Nabucodonosor. Por quê? Porque eles acreditavam que aquele lugar sagrado não seria atingido.
É como você vir para a igreja, eu vou orar. Vou orar, não, mas só vai funcionar direito se eu orar na igreja. Aí você vem para a igreja, faz a sua oração supersticiosa, né? Porque o nosso Deus, ele não precisa que você esteja aqui para que ele te ouça. Se alguém pensar assim, repensa aí a sua história, porque você está na idolatria. Para que ele nos quer aqui? Porque aqui é o lugar que nós nos reunimos, nos relacionamos, vemos o problema do irmão, vemos a alegria do irmão, nos confraternizamos. Mas só vir aqui domingo resolve o problema? Também não. Você vem aqui domingo, eu venho aqui domingo, e durante a semana eu nem sei que o meu irmão existe, está com problema, está com dificuldade, está com alguma solução para o meu problema. Então são coisas pequenas que vão se instalando na nossa vida e vai se estabelecendo uma religiosidade. Por quê? Porque o reino de Deus não entrou. Mas eu estou na igreja, então como é que eu faço agora? Se eu estou na igreja e o reino de Deus não entrou? Então isso nos chama para um problema sério. Ser cristão, de fato e de verdade, e não pertencer a uma religião cristã, mas ser cristão, dá trabalho. Dá muito trabalho. Ficar respondendo um oremos no WhatsApp, até eu faço. Agora, ligar para o seu irmão, ver se ele precisa de alguma coisa, se ele precisa de alguém que o escute. E não quer nem que você fale nada, mas você senta do lado dele, de repente você não pode fazer nada, e às vezes não pode mesmo. Mas ouvir o seu irmão, aí a gente sai da religiosidade. Você vê aqui, por exemplo, até tem um texto que diz que a verdadeira religião é socorrer o órfão e a viúva. E aqui eles falam, né? Aqui o texto fala, e contra os que defraudam o salário do jornaleiro. O que é esse tema, o salário do jornaleiro? Será que isso se aplica para a gente? A gente nem compra jornal, né? Mas quando você fala defraudar o salário do jornaleiro, é fazer o quê? Se você comprou alguma coisa e de repente a pessoa vai, passa na porta da sua casa e te vende lá alguma coisinha. Você tem o dinheiro para pagar e fala, volta semana que vem que eu te pago. Aquela pessoa vai ficar uma semana sem aquele dinheiro, podendo aquela falta produzir alguma dificuldade na vida dela, e você com o recurso ali. E eu posso trazer para uma coisa mais simples. Se eu posso ajudar o meu irmão e não o faço, ou eu faço ele esperar para obter essa ajuda, eu estou em pecado. Mesmo eu estando dentro de uma igreja, estou em pecado. Eu não estou sendo coerente com aquilo que eu prego. Olha o problema. É contra isso que Deus está chamando a atenção do seu povo. E tudo isso, como finaliza aqui o texto, né? Tudo isso representa o quê? Uma falta de temor a Deus. Nós sabemos que todo pecado, em primeiro lugar, ele é contra Deus. Todo pecado é contra Deus. E aí, em segunda instância, ele é contra o nosso próximo, contra nós mesmos. Mas todo pecado tem como seu primeiro alvo a pessoa de Deus. Então, quando nós fazemos todas essas coisas, revestidos de uma religiosidade, seja ela judaica, lá no Velho Testamento, como está aqui em Malaquias, seja ela cristã,
eu estou brincando de ofender a Deus. E isso é uma brincadeira bastante perigosa. E o mais crítico nisso tudo é que todos nós corremos esse risco. Todos nós corremos esse risco. Por isso é uma vigilância diária. Qual que é o objetivo dessa lição nossa? Nos despertar para que não sejamos um povo que despreza o Senhor, proporcionando uma relação de estagnação espiritual e, consequentemente, sendo objeto da ira de Deus. Mas Deus não é amor? Como é que Ele vai usar de ira? Cuidado com essas pregações malucas, crenças malucas, que falam que Deus é só amor. Nosso Deus é fiel à sua aliança. Ele quer nos abençoar, manter uma saudável relação conosco, e para isso nos chama ao arrependimento e consagração. O homem sozinho, sem Deus, a palavra tem nos mostrado, nós temos aprendido pela palavra e olhando para o mundo, que não quer viver na presença de Deus. O mundo e o próprio ser humano, qualquer pessoa que seja, sem Deus, ela é vazia, ela possui um vazio. Tem uma imagem que eu sempre utilizo quando vou tratar desse tema. Eu vi uma reportagem uma vez de pessoas que cozinhavam papelão e comiam. Achavam um pedaço de papelão, cozinhavam e comiam. No fogãozinho a lenha ali, né? Faziam uma pedra, uma latinha em cima e tal, cozinhavam o papel e comia. Nós sabemos que o nosso sistema digestivo não consegue processar celulose. Mas as pessoas comiam. Não nutria, não fazia nada, mas pelo menos matava a fome. Tinha alguma coisa no estômago. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus para vivermos em aliança com Deus. O homem lá no Éden, ele tinha um relacionamento direto e perfeito com Deus. Quando entra o pecado e cria essa barreira entre nós e Deus, Deus não transformou o homem para fazê-lo suportar a sua ausência. O homem não deixou de ter um espaço para que deveria ser preenchido pela presença de Deus. O espaço ficou. Mas de que jeito agora? Ficou vazio. E é por causa desse espaço vazio que o homem, em qualquer lugar do mundo, em qualquer cultura, ainda existem uns índios lá na Amazônia que eles não tiveram contato conosco. Mas dia menos dia, esse contato vai acontecer. E quando chegar lá, os chamados brancos, né? Que brasileiro falar que é branco, branco, branco é mentirinha. Esses pesquisadores vão chegar nesse lugar e vão encontrar o quê? Sinais de uma certa religiosidade. Mas espera aí, se eles não tiveram contato com o ser humano civilizado aqui até esse momento, como que eles aprenderam essa religiosidade? É só você estudar um pouquinho de história, você vai observar que várias civilizações apresentam isso. Então, a religiosidade é uma busca da mente humana em preencher um vazio que foi criado
estabelecido quando o homem se separa de Deus lá no Éden. Então, a busca do ser humano é preencher esse vazio. Aí ele vai preencher com as drogas, vai preencher com poder de várias formas. Né? Tem gente que sobe, como diz, quando eu era pequeno a gente ouvia assim, sobe num celofane e quer fazer discurso. Né? Não sei se vocês conhecem o celofane, é um papel bem fininho para fazer pipa. Então, o que acontece? Nós temos esse vazio naturalmente e ele só pode ser preenchido por Deus. Quando nós fomos chamados da morte para a vida em Cristo, nós entendemos essa realidade e começamos a preencher esse espaço com a presença de Deus, com a sua palavra, com a vivência da sua palavra, com a comunhão com a sua igreja, e assim vamos vencendo esse vazio. E quando nós entendemos essa realidade e entendemos que Deus não é fiel a nós, você já imaginou se Deus fosse fiel a nós? Aí teríamos aí bilhões de deuses, né? Porque se o Deus que eu creio vai ser fiel a mim, o Deus que você crê vai ter que ser fiel a você. E eu não sou fiel a você, como é que fica então? Vai virar uma briga de deuses aí, né? Então, não se trata de Deus ser fiel a nós. Deus é fiel à sua palavra, à sua aliança. Que aliança? Aquela que Ele estabeleceu na sua palavra. Onde Ele é santo, santo, santo e requer a nossa obediência. Só isso. Aqui temos uma apresentação do texto e contexto, né? Olha o que acontecia aqui. Eu vou ler para vocês, tratar com vocês o que acontecia aqui no lado direito do slide, né? Nós vimos o livro de... Esqueci, Ezequiel fala sobre isso. Vamos pegar um exemplo que todo mundo conhece. Sansão. Lembra do texto de Sansão? Sansão se envolveu com quem? Com uma mulher chamada Dalila, que era uma filisteia. Certo? E já desde lá do Êxodo, Deus recomenda que o povo não se misture com mulheres, que os homens não se misturem com as mulheres de outras nações. Tá certo? Porque toda vez que isso acontecia, essas mulheres, elas naturalmente eram pagãs. Tinham lá as crenças típicas dos deuses que eles cultuavam, dos falsos deuses. E imagina hoje, pensa hoje, você tem um membro aqui da Igreja Presbiteriana do Brasil, aqui da nossa comunidade. Ele segue um conjunto de normas, certo? Um conjunto de orientações bíblicas para que ele viva de um modo que reflita a sua comunhão com Deus. Aí, a pessoa resolve entrar num relacionamento com uma outra pessoa, vamos supor, um homem se relaciona com uma mulher, de uma outra crença, que pode até não ser uma crença baseada no cristianismo, mas vamos pensar, é de uma crença que é até contrária à fé cristã. Concorda que ele vai ter problema? Vai ter problema. Garantir que essa pessoa seja convertida, nem depende dele ou dela. Depende da providência de Deus, da graça e misericórdia de Deus em relação àquela pessoa. Muito bem. Eles vão e se casam. Ah, beleza, teve um filho, vão batizar. Opa, peraí, aonde agora? Agora deu um problema. A batizar aonde? Ele vai ser evangelizado, conforme a fé da Igreja Presbiteriana do Brasil, ou ele vai ser doutrinado, conforme a outra
fé. Então você vê que esse problema não é um problema moderno, é um problema que já acontecia lá no Velho Testamento, onde ele coloca aí mais uma vez, casamentos com mulheres gentias. Era um problema que estava delapidando a sociedade judaica naquele período. Negligência nos dízimos. Negligência nos dízimos. Quando o povo de Israel ele sai da escravidão no Egito, Deus estabelece o tabernáculo, estabelece a responsabilidade de cuidar do tabernáculo à tribo dos levitas, aos levitas, e estabelece a responsabilidade que vai trafegar até o momento lá quando eles entram na terra prometida, entram em Canaã. Os levitas não receberam parte do território, porque era a função do povo manter o templo, manter os levitas. Só que eles, numa série de pecados que esse povo vai cometendo, ele também cai nesse pecado de abandonar o templo, de abandonar a igreja de Deus. E se nós formos trazer isso para o tempo presente, você vai dizer: Clodoaldo, diz para mim qual é o texto bíblico no Novo Testamento que fala do dízimo. Não tem. Aí você fala: mas então beleza, acabou o dízimo. Falou: leia Mateus 5, 6 e 7. Aí você vai descobrir que tudo piorou. Por que tudo piorou? Porque antes, lá no Velho Testamento, vamos lá, você, tratando, por exemplo, do pecado do adultério, o indivíduo tinha lá a sua esposa e ele foi ter um relacionamento sexual com uma outra mulher, diferente da sua esposa. Aí foi descoberto, o que deveria ser feito? Morte. Tudo bem? Aí Jesus abrandou, falou: não, falou: olha, se você olhou para sua irmã ali, para uma mulher que passou na rua, você olhou, é porque você não olhou de bobeira, você já está pensando, já está desejando. Desejou é adultério. Então ficou pior. E quando se trata de recursos financeiros, tudo é do Senhor. Então nada é meu. Mas espera aí, lá no Velho Testamento eu tinha 90%, agora eu não tenho nada. Bem-vindo ao Novo Testamento. Entendeu? Então, se o que eu recebo não é meu, então eu estou utilizando o que não é meu? Estou, pela graça e misericórdia de Deus. Então, se eu estou utilizando um recurso que é de Deus, eu tenho que utilizá-lo de uma forma que seja para a glória de Deus, para o socorro da sua igreja. Ah, mas eu estou mandando dinheiro para os missionários lá no Afeganistão. Tá bom, e o seu irmão, como é que está aí do lado aí? Como é que está? Está entendendo? Então, o problema da negligência com os dízimos acontecia? Acontecia. Pode estar acontecendo hoje? Acontece hoje? Acontece. Então, para não ficarmos nesse problema, nós não temos texto bíblico para isso. É simples, volta lá na igreja de Atos, igreja primitiva. Os cristãos faziam o quê? Eles tinham tudo em comum, pegavam suas coisas, vendiam e depositavam aos pés dos apóstolos. Tudo bem?
Então vamos fazer o seguinte, vamos deixar do jeito que estava no Velho Testamento, né? Você vê? Então a gente começa a buscar um jeito de fazer a continha fechar. E aí você pega e recolhe o seu dízimo adequadamente, como foi combinado na sua profissão de fé, e aí você acha que está tudo certo. Você acha que está resolvido. Eu estou cumprindo o meu dever. Estou cumprindo o meu dever. Então o chamado é para que o povo saia dessa religiosidade. Violação do sábado. Lá em Levítico, foi combinado pela lei de Deus, foi estabelecido, porque Deus criou tudo que existe em 6 dias e descansou no 7º dia, que o povo descansaria no sábado, tudo bem? E o povo estava já de várias formas descumprindo o sábado. Hoje a igreja cristã, ela parte de um princípio que, conforme está no Novo Testamento, Jesus visitava os apóstolos no domingo, certo? Então, em algumas aparições que ele teve, que ocorreram após a sua ressurreição, foi no domingo. Então, ficou-se estabelecido que o dia de reunião da igreja de Cristo seria no domingo. Até aí sem problema. Se fosse no sábado, teria algum problema? Também não, porque isso não é o caso. Agora, o que acontece? Nós temos, a igreja de Deus, ela tem um dia reservado, e por enquanto, até as legislações, elas nos favorecem, porque você trabalha de segunda a sexta, então cumpre um número de horas semanais, algumas atividades trabalham no sábado, a maioria não trabalha no domingo, temos alguns trabalhos que trabalham no domingo, porque tem um regime de escala diferente, mas predominantemente não se trabalha no domingo. Se nós temos a oportunidade de não trabalharmos no domingo, significa que esse domingo é o dia reservado ao Senhor. Reservado ao Senhor. Mas é simplesmente, eu vim na escola bíblica dominical, cumpri a minha obrigação. Aí virou religiosidade. Só que existem pessoas que não têm nem esse cuidado. O domingo é para um monte de coisas que ele não consegue fazer de segunda a sábado. E se desse tempo, seria do Senhor. Se desse, mas não está dando não é? Então, você vê que são em pequenas coisas, que a religiosidade e o pecado vai tomando o espaço que deveria ser do nosso relacionamento com Deus. Depois vem a corrupção do sacerdócio. Olha, se você ler o livro do Levítico, você vai ver que o sacerdote, ele era um cidadão que ele vivia numa tensão total. Porque se ele tivesse algum tipo de impureza no seu corpo, na sua mente, e entrasse no Santo dos Santos, por exemplo, tinha até um procedimento que amarrava-se uma corda na cintura dele. Se ele não voltava, demorou um certo tempo, puxa ele para fora, porque ele morreu. Por que ele teria morrido? Porque ele se aproximou do santo, entrou no Santo dos Santos de forma impura. Correto? Mas você começa a observar no decorrer da história que o problema aí da impureza do sacerdote é uma constante. E nós temos o risco de termos sacerdotes impuros hoje? Temos. O maior problema de Paulo
lá no Novo Testamento, eram os falsos profetas, eram os falsos sacerdotes. Pessoas que se faziam passar por cristãos e acabavam dilapidando a igreja de todas as formas. Sacerdotes lá do templo de Jerusalém. E Jesus fala, raça de víboras, sepulcros caiados, porque dilapidavam as viúvas, as pessoas que os recebiam em suas casas e faziam orações intermináveis. Então você vê que o problema acontece no Velho Testamento, no Novo Testamento e hoje. Então por isso que, graças a Deus, a nossa igreja, o nosso pastor, os nossos presbíteros, eles têm sempre a preocupação de nos alertar quanto ao quê? Confronta com a palavra. Confronta com a palavra. Você está ouvindo o que eu estou falando aqui agora? Por favor, não acredita em mim. Duvide de mim. Vai na palavra. Lá em Malaquias está isso mesmo? Faça como, dizem, né? Faça como os bereanos. Consulta a palavra. Se você observar alguma coisa que pode ser corrigida no seu irmão, chama ele, conversa com ele, como foi mencionado aqui mais cedo, não se esquecendo de que você também é um pecador miserável necessitado da graça de Deus. Aí sim nós vamos construindo uma igreja, a igreja de Cristo, que manifesta Cristo, e não seremos uma religião. Aliás, não nos comportaremos como uma religião, né? Porque ser religião nós não somos. Tem que pôr isso na cabeça. Nós somos a igreja de Cristo. Somos a igreja de Cristo. E para termos esse corpo, que é a igreja de Cristo, fortalecido, esta igreja de Cristo, ela precisa de cada um de vocês, cada um de nós. Pode ter certeza que se você não estiver fazendo nada, você está fazendo falta. Se você não estiver aqui, você está fazendo falta. Então, se você sabe de um irmão que nunca aparece, faz tempo que não aparece, vamos entrar em contato, vamos ver o que está acontecendo, qual que é a dificuldade. Porque senão, a gente vai vir aqui todo domingo, entrar, participar da reunião, do evento que estiver ocorrendo, vai embora e vai ser só uma prática visível. Embora não seja o último livro escrito no tempo do Antigo Testamento, porque 1º e 2º Crônicas foram os últimos, em 424 a.C., a mensagem de Malaquias, que está como sendo o último livro, ali no agrupamento dos livros do Antigo Testamento, a mensagem de Malaquias estimula o temor ao Senhor e a esperança de cura, marca um fim adequado para a ordem profética do Antigo Testamento e antecipa a próxima palavra profética, que virá de João Batista e do próprio Cristo. Então, o objetivo dessa aula é expor a vocês essa situação de condenação de uma vida religiosa e aparente, superficial. Eu até tenho uma análise que eu faço que é assim: quando você sofre algum estímulo externo, a primeira reação, ela é animal, é instintiva. Depois, vem o racional. E depois vem o que nós chamamos de espiritual, que é o quê? Que é o Filho de Deus que há em mim, que eu sou, reagindo.
Então, por exemplo, você está lá no trânsito, alguém te fecha e bate no seu carro. Normalmente você não vai lá, ô amado, tudo bem? O que aconteceu com você? Primeiro agora você vai, primeira reação, ela é animal. Agora é assim, são 3 camadas. À medida que nós vamos evoluindo no entendimento da palavra, na comunhão com Deus, na comunhão com a igreja, o animal tem que ir afinando, né? Porque senão é assim, 3 horas depois da conversa eu estou no animal ainda, então alguma coisa está errada, né? Alguma coisa está errada. Então, a primeira reação é instintiva. O nosso próprio corpo. Você não põe o dedo numa chapa quente e fala, vai queimar, então eu vou tirar. Já acabou com o seu dedo. A primeira reação é inconsciente. Depois vem um conjunto de regras que te orienta como um cidadão. Tá certo? O indivíduo foi lá e bateu no seu carro, você já sai querendo matar ele? Não, calma que penalmente, legalmente eu não posso fazer isso. Ir para o nível de cristão, você pode? Também não, então tira da sua mente esse tipo de coisa. Então, são análises que nós vamos fazendo na nossa caminhada cristã, que vai falando, olha, isso não pode mais, isso não existe mais para você. Então, o que acontece? Quando nós vamos passando por essa transformação e nos encontramos com a palavra, aí vem um manto sagrado, né? Do presbiteriano. Ele veste um manto sagrado, todo mundo olha para ele e fala, presbiteriano, né? Então, tá bom. Até onde vai esse manto? Realmente você está revestido do sangue de Cristo, do sacrifício de Cristo, que te salvou do pecado, que me salvou do pecado, e está havendo uma tempestade, um borbulhar na sua alma, na sua carne, para que você seja despido do homem velho. E até como o pastor menciona, né? O pecado tenazmente nos assedia. Arrancar o pecado de nós não vai ser fácil. Quem falou para você que ia ser fácil, mentiu para você. Mentiu. Te enganou. E com certeza essa pessoa não deve estar aqui. Quem falou para você que sair do pecado seria uma tarefa fácil, te enganou. É uma luta diária. Você escapou de um pecado, graças a Deus, tem outras tendências, vai monitorando, estamos em guerra. Então aí você vai saindo da superficialidade, vai saindo do manto, daquela capinha, né, de cristão. Porque as questões mais graves, elas não ficam na superficialidade, elas vão nos atacar profundamente, mudando a nossa atitude. Então, quando você tem uma atitude errada, atitude de pecado, é porque o pecado, não é que o pecado passou por você, encostou e você pecou, não. O pecado consumado, você não levanta, olha para a parede e diz, vou pecar. Não é assim. É um cultivar do pecado. O pecado ele vai se estabelecendo no ser humano, de modo que chega uma hora você já funciona daquele jeito. Então, tirar todo esse lixo do pecado e colocar no modo de vida santo requer trabalho, requer esforço. É por isso que é preciso sair dessa vida religiosa aparente e superficial e ir para um relacionamento profundo com Deus.
Qual que é o propósito, então? Despertar um povo cujo cinismo e ceticismo religioso sobre as promessas de Deus levou a uma adoração negligente e morta, renovar a esperança e reavivar a verdadeira religião, tendo em vista a certeza do cumprimento do propósito de Deus. E quando fala aqui o texto de verdadeira religião, é porque aquela religação, aquela comunhão com Deus, aquele reencontro com Deus, ele aconteceu de verdade. E qual que é o único meio de existir esse reencontro verdadeiro, completo, profundo, total com Deus? Se existe entre nós e Deus o nosso pecado, a única forma de fazer isso é em Cristo. Porque em Cristo, essa barreira do pecado, essa barreira que nos impedia de chegar a Deus, ela já foi eliminada, já foi tomada sobre Cristo. Então nós precisamos entrar nesse relacionamento com Deus. E quando nós entramos nesse relacionamento com Deus, ocorre o quê? A verdadeira adoração. E Jesus vai dizer que o Pai deseja os verdadeiros adoradores. E que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai de que jeito? Em espírito. Em espírito e em verdade. Tem como ser um adorador em espírito e não ser em verdade? Se o texto bíblico não estivesse colocando um ezinho entre espírito e verdade, talvez houvesse uma forma de adorar em espírito e não adorar em verdade. Talvez houvesse. Mas a adoração que o Pai deseja é, a pessoa adora em espírito. Ela louva, ela ora, ela até prega a palavra de Deus. Né? Tá bom. Ela ensina, ela socorre os necessitados, tal. Mas e na verdade, naquele momento, naquele lugar que só Deus pode chegar na minha vida, na vida de vocês, aquele lugar onde só Deus consegue chegar, aquela verdade absoluta e completa, que no dia que nós estivermos diante de Deus, vai cair toda essa máscara, e todas essas máscaras aí, elas vão cair, e vai restar o quê? É este o quê que vai resolver a história. Qual é essa verdade? Qual é essa verdade? Qual é essa verdade em mim? Essa que é a pergunta. Qual é essa verdade em mim, hoje? Então, eu preciso fazer essa pergunta. Todos nós precisamos fazer essa pergunta todos os dias. Todos os dias. Até porque, para nós sermos esse verdadeiro adorador, nós precisamos do socorro de Deus. Se você quer ser um verdadeiro adorador sem o socorro de Deus, está aí você de novo tentando do jeito errado, tentando ser um religioso, fazer um monte de coisas. Não importa a denominação que você está, porque graças a Deus é possível, temos potencial para que essa escola bíblica dominical chegue até outras pessoas. Como está esse relacionamento com Deus? E para você dizer que tem relacionamento com alguém, requer contato, requer diálogo, requer o natural, né? Relacionamento. Então, quando você fala de
uma adoração negligente e morta que aqueles a quem Malaquias fala estavam praticando e que infelizmente ainda existe hoje? Como disse o Adão novamente, nós estamos vivendo tempos sombrios, e quando ele fala tempos sombrios, não é no mundo, o mundo já é em trevas. Jesus, quando ele estava lá pregando o Evangelho, ele fala: o mundo jaz no maligno. Não é que o mundo viria a estar morto, né? A jazer no maligno. Ele já estava morto no maligno. Necessitava dessa ação de Deus em nosso socorro, em socorro do mundo. Então, para que nós não tenhamos uma adoração negligente e morta, religiosa, né? Aí vem a pergunta. Eu não sei nem como é que nós estamos de tempo. Tá. Nós vamos finalizar na partida, tá? Porque essa partida é para que vocês partam para essa busca diária, né? Para que eu parta para essa busca e vigilância diária nesse sentido. Então vejamos, já parou para pensar como você tem vivido a sua religiosidade? Algumas pessoas participam frequentemente da escola dominical e do culto. São ativas no grupo dos adolescentes e até assumem cargos de liderança na igreja, mas não possuem um relacionamento verdadeiro com Deus. Elas vivem uma religião de fachada, cumprem algumas das exigências dadas por Jesus, mas suas atitudes não nascem de um coração temente e grato a Deus. Hoje, posso dizer que vimos, né? O relato bíblico sobre um povo que até cumpria parte do script dado por Deus, mas tinha um coração distante dele. Então, só finalizando, recapitulando tudo. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus para viver em perfeita aliança com Ele. Pecamos. Fomos treinados, a humanidade foi treinada por Deus para a vinda do Salvador que foi anunciado em Gênesis capítulo 3, no proto-evangelho. O povo de Israel é um povo escolhido para ser o canal dessa pregação da misericórdia e da graça de Deus. A partir da própria pregação, constitui uma religiosidade. E Deus vem advertindo contra essa religiosidade. Jesus vem e vive tudo o que estava lá, não mudou nada, de forma que eles não conseguiam viver, de forma que nós não conseguimos viver. E Jesus toma sobre si todo o pecado da humanidade, toma sobre si todo o nosso pecado, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E em João capítulo 17 diz que a vida eterna é o quê? A vida eterna é esta, que conheçam a Ti, somente como o único Deus verdadeiro, e a Cristo, e a Jesus, o Cristo a quem enviaste. Então nós precisamos de relacionamento com Deus, através de Jesus Cristo. E isso precisa gerar uma transformação na nossa vida. Enquanto isto não for verdade, estaremos vivendo uma fé manca. Estaremos sendo uma igreja que não manifesta o poder de Deus. Mas à medida que nós vamos construindo esse relacionamento pessoal com Deus, e vivendo em uma igreja que manifesta a graça, a glória, a misericórdia, o poder, a santidade de Deus,
aí nós estaremos em relacionamento perfeito com Ele. Por que eu digo estaremos e não estamos? Porque quando você assume que você está pronto, você para de combater. Você para de agir, para de trabalhar. E quando você para de trabalhar no tocante a relacionamento com Deus, você morre.